Olá, eu sou a Carolina Braga, sou neuropsicóloga e hoje eu vim conversar com vocês sobre transtornos de aprendizagem na adolescência. Esse foi um pedido lá do pessoal do Instagram. Aliás, se você quer dar alguma sugestão aqui para os vídeos, segue a gente nas redes sociais, Desenvolvimento Saudável, e aí você pode dar sugestões do que você quer ver aqui, de temas e dúvidas que você possa ter, escreve pra gente lá. Muita gente me pergunta sobre transtornos de aprendizagem, especialmente na fase da adolescência. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Esse vídeo é tanto para você professor, quanto para você pai ou mãe desse adolescente, certo? Vamos primeiro esclarecer um pouquinho. Transtornos de aprendizagem, quando eu falo isso, eu estou dizendo daquela família dos dislexia, disgrafia, descalculia e desortografia. Tudo bem? Então são transtornos específicos de aprendizagem, na verdade, que vão ter uma dificuldade específica, como o próprio nome diz, em alguma habilidade acadêmica, ou na matemática, como é o caso da descalculia, ou na leitura, como é o caso da dislexia, ou na escrita, como é o caso da disgrafia e da desortografia. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esses transtornos vão interferir diretamente no bem-estar desse adolescente na escola. Esse é um ponto bem importante, porque se eu tenho outro transtorno do neurodesenvolvimento, as dificuldades podem estar mais distribuídas em várias áreas da minha vida. Agora, quando eu penso num transtorno de aprendizagem, um transtorno específico de aprendizagem, eu estou dizendo daquelas habilidades exatamente que a escola vai exigir. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, como essa criança, como esse adolescente, na verdade, vê a escola. Então, primeiro passo é que provavelmente ele está em intervenção, espera-se que uma pessoa com transtorno de aprendizagem esteja em fonoterapia ou com uma psicopedagoga ou com um psicólogo ou neuropsicólogo para intervir nessas habilidades, né? Que vão precisar aí de apoio muito constantemente. Então, ele é um adolescente que estudando sozinho vai ser mais difícil dele atingir os resultados esperados. Ele vai precisar de um apoio para que isso aconteça. Agora, chegou a adolescência. Você acha que ele quer este apoio neste momento da vida? Que ele quer fazer uma prova adaptada diferente da turma? Que ele quer fazer uma prova fora da sala de aula? Eu tenho visto que muitas vezes, quando chega nessa fase, acaba sendo muito complicado, tanto que eles aderirem às intervenções quanto às adaptações na sala de aula. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Primeiro ponto é sabendo que ele está na adolescência e que ele vai ter questões de autoestima, de aceitação, de pertencimento. Então, a gente precisa também trabalhar outras habilidades que ele vai ter um bom desempenho. Por exemplo, eu posso ter uma dificuldade na leitura e ser muito bom na arte, no esporte, na matemática, de relacionamento social, enfim, outras habilidades. Então, a primeira dica que eu dou é estimular as habilidades nas quais esse adolescente tem um bom desempenho. Ele gosta de tecnologia. Não vamos cortar isso dele. Não é para virar a noite jogando, hein, gente? Mas ele tem interesse sobre isso. Vamos colocar num curso de programação? Vamos conversar com ele sobre games? Vamos, na escola, você como professor, convidar esse aluno a apresentar alguma coisa diferente de um tema que ele goste? Você, pai e mãe, pensa num curso extra, numa atividade extra que envolva a habilidade dele. Então, a gente primeiro precisa reforçar essa autoestima em outras habilidades, para ele entender que a dislexia, a descalculia, a disgrafia, enfim, o transtorno de aprendizagem não é tudo o que ele é. É uma parte das habilidades dele, é uma parte específica das habilidades que ele tem dificuldade, e não o todo, né? Então a gente focar em áreas que eles tenham interesses, em que eles tenham habilidade, que eles tenham facilidade. Tudo bem? Segundo ponto, a gente precisa manter as intervenções. Eu acho que esse equilíbrio na adolescência é muito mais difícil, porque a criança, você põe um joguinho no final, faz um slime, faz alguma atividade que eles gostam, eles aderem à intervenção. O adolescente não, ele entende claramente que ele pode jogar 10 minutinhos, mas ele sabe que aquela atividade vai exigir dele, que vai ser um pouco mais difícil, que é justamente para treinar aquilo que ele tem dificuldade. Então a adesão do adolescente nas intervenções, nas terapias, acaba sendo muito mais difícil. Por isso a importância do equilíbrio, ter atividades que ele tem facilidade e ao mesmo tempo treinar essas dificuldades. Então, considerando isso, é bem importante
que esse adolescente tenha um bom vínculo com o profissional que está intervindo com ele, né? Acho que isso é o passo principal aí de conversar com as famílias, de conversar sobre essas intervenções. E usar assuntos que tenham a ver, inclusive pensando no futuro. A adolescência é um momento que, apesar deles serem muito impulsivos no aqui e agora e achar que porque terminou um namoro ou brigou com um amigo é o fim dos tempos, eles também já estão começando a trazer questões de futuro, vestibular ou carreira, enfim, atividade profissional. Eles já começam a pensar sobre isso. Então, linkar as intervenções com o objetivo final dele é muito importante. Ah, você quer ser youtuber? Então tá bom, seu filho disse pra você, teu aluno disse pra você que ele quer ser youtuber. O que um youtuber precisa ter? Bom, ele precisa saber se comunicar. Então você precisa ir na fono para trabalhar seu vocabulário, porque algumas coisas é difícil você conseguir explicar. Ah, precisa saber escrever bem, você tem que montar um roteiro para ter o seu vídeo. Ah, você precisa saber editar vídeos, então você precisa ler para saber editar vídeos, porque tem algo que está escrito ali, você precisa automatizar esse processo. Então a gente tentar trabalhar as habilidades que são necessárias linkadas com os interesses desses adolescentes. E aí chega um ponto bem importante, falar sobre o diagnóstico. Muitas vezes, até a adolescência, algumas famílias optam por não contar o que a criança tem, né? E eu acho que essa é uma decisão extremamente individual de cada família, não tem como a gente opinar a respeito. Ninguém conhece melhor, né, a criança do que os pais, não adianta. Mas provavelmente na adolescência é um período que a gente não consegue mais disfarçar, até porque eles já estão começando a ficar acostumados com essa realidade. Eles mesmos falam pra mim: Carol, eu tenho uma amiga que tem déficit de atenção, será que eu tenho isso também? Tenho uma amiga que faz a prova separada, por que ela faz a prova separada? Então isso está começando a ser uma realidade, né, por conta da educação inclusiva. Então, como é que eu posso conversar com ele? Eu acho que o primeiro ponto é, sim, chegar e abordar a questão do diagnóstico, porque isso vai ajudar ele a aceitar a intervenção, aceitar uma prova adaptada, aceitar o que precisa ser feito. Não adianta, por exemplo, eu não comer doce só porque minha mãe falou que eu não tenho que comer doce, ao invés de eu simplesmente saber que eu tenho uma tendência a ter diabetes, então eu preciso não comer doce para não desenvolver isso. É mais ou menos essa questão. Eu entendendo o sentido do porquê eu preciso fazer aquilo, fica muito mais fácil aderir àquilo, certo? Então, acho que o primeiro ponto é perguntar para ele: você entende por que você vai na fulana, na fono, em tal lugar? O que você acha que acontece? E ver o que ele responde. Eu acho que trabalhar com o que o próprio adolescente traz de percepção de si mesmo é muito importante. E aí, a partir disso, explicar: olha, o que acontece é que nosso cérebro, né, eu explico dessa forma para eles, é dividido em várias áreas que fazem várias coisas diferentes. A área específica da leitura precisa de treino para ser desenvolvida, então por isso que você precisa treinar um pouco mais com seus colegas. Diferente da área, por exemplo, da arte, né? Eu vou pegar uma habilidade que aquele adolescente é bom, que para você é muito mais fácil do que para os seus colegas, e eles precisam treinar mais. Então você tem habilidades específicas e dificuldades específicas. E aí, se a gente achar que faz sentido junto com a família, eu abordo o nome. E tem um nome para isso, é dislexia. E em geral, 5% das pessoas também têm a mesma dificuldade que você. Você sabia disso? Então, às vezes, saber que tem outras pessoas com essa alteração facilita o adolescente também aceitar. E trabalhar com a potencialidade, dizer: olha, é só a leitura que é seu problema. Tal coisa você tem, muito bem, obrigado. Então vamos focar também nisso. Vamos trabalhar o que é necessário, mas vamos focar na sua habilidade. Esse é um outro ponto. E aí, para finalizar, eu queria abordar uma outra questão, que são as estratégias compensatórias. A gente vai intervir, continuar intervindo nas habilidades que ele tem dificuldade? Com certeza. Mas muita coisa a gente já tem que trabalhar com outro jeito de ensinar ou de aprender. Claro que a escola tem que fazer adaptação daquele aluno, tanto na avaliação quanto nas tarefas, às vezes até do material que vai ser usado. Isso é uma responsabilidade da escola e deve ser feito, até porque a gente tem toda uma legislação por trás embasando isso, viu, gente? Mas trabalhando com o adolescente propriamente dito, você professor, você pai ou mãe, a gente precisa começar a conversar com eles sobre estratégias compensatórias. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente visual. Eu raramente lembro daquilo que eu ouvi, mas frequentemente eu lembro daquilo que eu vi. E às vezes é muito engraçado, porque eu fecho o olho e penso no lugar que estava aquele objeto, e aí eu consigo lembrar do objeto. Agora, se eu for tentar pensar no nome do objeto, a informação não vem. Essa é a minha dificuldade e a minha habilidade, certo? Então, a mesma coisa pode ser trabalhada com o adolescente. Vamos pensar como é que você pode melhorar o seu aprendizado dessa habilidade?
Então, por exemplo, gravar áudio sobre as aulas e depois ficar ouvindo é uma estratégia que funciona? Precisa testar. Teste com ele, veja como fica, se funciona ou não. Fazer um mapa conceitual, usar canetas coloridas, é algo que funciona para você? Então a gente precisa ir testando estratégias com o adolescente para ele encontrar aquelas que vão fazer mais sentido para ele. Tem algumas que a gente pode treinar e que ele vai precisar usar alguma coisa para compensar aquela inabilidade naquele momento. Por exemplo, eu sou péssima para lembrar do que ouço. Eu posso treinar muito, mas eu com certeza vou atingir um nível ali mediano em relação a isso. Será que vale a pena eu ficar treinando a minha memória auditiva, ao invés de, sabendo que eu tenho uma memória visual boa, usar estratégias relacionadas a isso? Usar canetas coloridas, usar diferentes formas de me lembrar das coisas usando cores, memorizar as coisas usando também estratégias visuais? Essa é a dica que eu dou para vocês, pensar em quais são as potencialidades que podem compensar as dificuldades específicas daquele adolescente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha com outros professores, compartilha com outras famílias, deixa a sua sugestão aqui ou segue a gente lá nas redes sociais também para ficar por dentro das lives, dos sorteios, dos cursos. Então, Desenvolvimento Saudável por Carolina Braga. Procura lá no Instagram, no Facebook e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!